Entre as três opções de celulares premium lançados recentemente pela Motorola, o Edge 20 Lite é o mais barato. Ele sofreu alguns cortes, mas ainda aposta em tela com taxa de hertz elevada, boa configuração de processador e memória, câmera de 108 megapixels e bateria com a promessa de longa duração. Na teoria parece um aparelho interessante, mas será que ele entrega melhor custo-benefício do que as várias outras opções da Motorola? Vamos conferir. O Edge 20 Lite é o mais simples da linha ao deixar de lado o corpo de metal dos irmãos mais caros e apostar em carcaça de plástico, assim como sua traseira, que não é de vidro como no Edge 20 Pro. Ele tem bordas um pouco mais largas ao redor da tela, mas ainda aposta em design com curvas na traseira para torná-lo confortável de segurar com uma mão. O modelo pode ser encontrado nas cores grafite ou verde no mercado nacional. O seu módulo de câmera é menor, por mais que ele tenha 3 câmeras como os demais da linha. Por serem sensores mais simples, com exceção do principal, eles ocupam menos espaço e deixam um design mais discreto. A câmera teleobjetiva deu lugar a uma de desfoque de fundo. O leitor biométrico está localizado na lateral direita, integrado ao botão de energia. É um bom sensor que lê rapidamente a digital do usuário e apresenta poucos erros. A gaveta para chip é híbrida e permite usar o SIM card e microSD ou abrir mão do armazenamento extra para ter 2 linhas ativas. Logo abaixo da gaveta há um botão dedicado ao Google Assistente. A parte inferior traz entrada para fones de ouvido, porta USB-C, microfone de chamadas e alto-falante. No topo do aparelho há apenas um segundo microfone para captura de som estéreo. Em termos de conectividade, temos suporte a 5G, Wi-Fi padrão AC para rede 5 GHz, Bluetooth 5 e NFC. E se você ainda curte rádio FM, o Edge 20 Lite tem suporte à banda estendida. Assim como os demais da linha, o Edge 20 Lite também tem tela OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+. A diferença é que neste, a taxa de atualização é de apenas 90 Hz, como é mais comum no segmento intermediário. Ele pode não ter a mesma fluidez nas animações dos demais, mas ainda entrega brilho forte com cores vibrantes e suporte HDR10+. Você terá belas imagens com qualquer tipo de conteúdo e não sofrerá para enxergar a tela mesmo em dias ensolarados. O contraste infinito garante preto perfeito e amplo ângulo de visão, e a calibração padrão de cores está melhor do que normalmente vemos em intermediários da Motorola, que exageram em tom frio de cores deixando o branco azulado. Como temos apenas uma saída de som, o áudio fica limitado a mono. Ele entrega a experiência sonora menos equilibrada que os demais da linha. Ao exagerar nos agudos, então os médios acabam ficando ofuscados. Pelo menos os graves ainda estão presentes e ajudam a ter uma experiência decente com filmes. Para músicas é melhor usar o fone de ouvido que vem junto com o celular. Não é o mesmo modelo presente nos celulares mais caros da Motorola. Então você perde conforto e isolamento acústico, mas ainda terá qualidade sonora decente. Antes de seguir para o desempenho, se você ainda não segue o canal e deseja nos ajudar a alcançar a marca de 1 milhão que está bem próxima, clica aí no botão abaixo, beleza? De volta ao Edge 20 Lite, ele vem equipado com a plataforma Dimensity 800U da MediaTek. A mesma é encontrada em celulares intermediários chineses como o Redmi Note 9T e o Realme 7 5G. Não é um hardware que esperamos encontrar em um aparelho dito premium, mas é capaz de entregar bom desempenho. Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, tivemos resultado similar ao Moto G60 equipado com Snapdragon 732G e ao Realme 8 5G com Dimensity 700. Em benchmarks, temos resultados na média da concorrência. No Antutu, conseguimos pontuação abaixo do Moto G 5G, porém acima do Galaxy A52 5G, ambos com Snapdragon 750G. O Edge 20 Lite ficou um pouco acima do Realme 8 5G e bem acima do Moto G60. Em jogos conseguimos boa fluidez mesmo em games mais pesados. No PUBG foi possível jogar bem na qualidade HD, com taxa de quadros em alta e anti-aliasing ativado para ter boa fluidez. No COD Mobile rodou bem na qualidade gráfica média com taxa de quadros em alta. E no Asphalt 9 foi possível jogar suave na qualidade máxima. Como deu para perceber, o Edge 20 Lite pode não ter poder de fogo para rodar todos os jogos na qualidade máxima e a 90 FPS, mas dificilmente vai sofrer para rodar algum jogo para Android. O Edge 20 Lite é o que tem a bateria mais generosa da família, com 5.000 mAh no total. Em nosso teste padronizado, vimos ótima autonomia com carga suficiente para mais de um dia em uso moderado. Nesse ponto, ele se destaca e fica acima de rivais no segmento. Ele vem com carregador de 30 watts na caixa que faz a bateria recarregar em pouco mais de 1 hora.
Com uma carga rápida de 15 minutos, terá 30% recuperado, passando de 50% com meia hora na tomada. O aparelho sai da caixa com Android 11 e está com um pacote de segurança recente. A Motorola promete 2 atualizações do Android para a linha Edge 20, mas não garante que você receberá as atualizações de segurança mensalmente. Ele vem com a interface básica da Motorola, que estamos acostumados, e concentra todas as funcionalidades e customizações no aplicativo Moto. Há também o atalho para criar GIFs animados e até o Ready For presente nos mais caros. Porém, aqui é mais limitado e funciona apenas em PCs via USB. Com relação ao sistema, ele flui bem na tela de 90 Hz do aparelho e consegue segurar uma boa quantidade de aplicativos abertos em segundo plano. A Motorola manteve o sensor de 108 megapixels presente nos modelos mais caros da linha. É um isocel recente da Samsung que normalmente é encontrado em celulares mais avançados da Xiaomi. A câmera teleobjetiva foi cortada do conjunto e entrou no lugar um sensor de desfoque de 2 megapixels. A ultrawide também é mais simples e tem metade da resolução no Edge 20 Lite. Pelo menos a frontal é a mesma dos demais da linha. Já vimos outros aparelhos com câmeras de 108 megapixels que decepcionam na qualidade das fotos. E este é o caso do Edge 20 Lite. O chip da MediaTek não consegue aproveitar todo o potencial do sensor. E, para piorar, ainda tem o pós-processamento precário da Motorola, que sacrifica os detalhes quando a imagem é salva. A ultrawide entrega qualidade similar, o que poderia ser algo bom a princípio, mas só reforça o nosso argumento de que a principal está sendo mal aproveitada pelo conjunto. Fotografar à noite com esta câmera já mostra suas limitações e temos fotos borradas e com bastante ruídos. A ultrawide também pode ser usada para macros e permite chegar bastante perto sem sofrer com o foco. No geral, o Edge 20 Lite até consegue se sair bem em cenários escuros quando se usa o modo noturno, mas é bom evitar locais com fortes pontos de luz para não ter perda de contraste e excesso de ruído. A câmera de desfoque é a mais fraca do conjunto e apresenta erros com frequência. A frontal também decepciona. Temos a impressão de que a distância focal não é ideal e normalmente temos selfies desfocadas. À noite, a queda de nitidez e as fotos saem granuladas. O modo retrato funciona muito melhor do que com a câmera traseira, mesmo que o Edge 20 Lite não tenha um sensor frontal dedicado para isso. A filmadora grava no máximo 4K 30 fps com a traseira e Full HD com a frontal. A qualidade dos vídeos é decente e há estabilização eletrônica apenas com a principal. O foco automático não é muito ágil, mas até que funciona bem na ultrawide. O som capturado é estéreo, porém abafado devido ao agressivo controle de ruídos. Quais outras opções de celular 5G temos para competir com a novidade da Motorola? Da Samsung há o Galaxy A52 5G, que atualmente é encontrado pelo mesmo valor de lançamento do Edge 20 Lite. Ele tem melhor tela com taxa de 120 Hz, som estéreo, certificação IP68 para proteção contra água e poeira, além de melhores câmeras. Porém, perde em desempenho, bateria e tempo de recarga. O Realme 8 5G é outra grande aposta no segmento de intermediários. Ele também tem tela de 90 Hz, mas vem com painel IPS mais simples e também peca por não ter som estéreo. Em desempenho e bateria ficam empatados com o da Motorola, mas acaba demorando mais para recarregar. O Realme 8 5G é um pouco melhor em câmera, especialmente com a frontal, que registra selfies mais nítidas. Se você achou o Edge 20 Lite muito caro pelo que entrega, a Motorola também possui outras boas opções de intermediários como o Moto G60 e o Moto G 5G. Eles entregam um desempenho similar, com bateria que dura também muito. O G60 não é um celular 5G, mas tem tela de 120 Hz e câmeras muito melhores. Agora, se quer comprar um celular preparado para a nova geração de redes móveis, o Moto G 5G é o mais acessível da Motorola. O Edge 20 Lite chegou como parte de uma linha de smartphones premium, mas de avançado ele não tem nada. A Motorola usou isso como desculpa para cobrar caro por um aparelho que entrega conjunto similar a outros mais baratos da empresa. Ele foi lançado por R$3.000, mas pode ser encontrado por pouco a menos em promoções atuais. É um celular com tela bacana, som decente, que entrega bom desempenho com aplicativos, mas não empolga em jogos. Sua bateria dura muito e recarrega rápido, mas as câmeras são bem medianas. Ele será uma compra interessante quando estiver por menos de R$2.000. Enquanto isso, é melhor investir em outros como o Galaxy A52 5G ou o Moto G60. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para o Edge 20 Lite e todos os demais celulares citados nesta análise. É só clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que achou do modelo mais básico da linha Edge 20. Eu encerro por aqui. Um abraço e nos vemos na próxima.